Como já vimos, qualquer gerador, seja grande ou pequeno, utiliza um sistema de excitação para manter a tensão terminal desejada. Para isto, os controles automáticos ajustam a corrente de excitação suprida ao enrolamento do campo do rotor. Geralmente, quando se mantém constante a tensão nos terminais do gerador, as tensões em todo o sistema permanecem relativamente constantes. O sistema de excitação responde em tempo muito curto. Os ajustes automáticos de tensão são feitos dentro de 1 segundo ou 2, de sorte que o despachante do sistema raramente tem de intervir na operação de controles. Contudo, deve estar a par de certas limitações. Vejamos alguns dos componentes do sistema de excitação antes de discutirmos suas limitações. Primeiro, examinemos um sistema de excitação muito simples de controle manual. Para operar este sistema, o despachante verifica o indicador de tensão e, em seguida, faz os devidos ajustes no reostato manual. O ajuste deste reostato altera a corrente do campo principal da excitatriz e isto, por sua vez, controla a saída de corrente contínua que vai da excitatriz para o enrolamento do rotor do gerador, ou seja, a corrente de excitação. A corrente de circuito do campo principal da excitatriz é bastante elevada, de modo que se usa uma excitatriz piloto para supri-la. A excitatriz piloto atua como um amplificador. Na verdade, o que o reostato manual faz é ajustar a baixa corrente do campo da excitatriz piloto, enquanto a armadura deste último fornece ao campo principal uma corrente amplificada. A excitatriz piloto supre sua própria tensão de campo através de um enrolamento de campo paralelo. E o uso de um reostato manual para controlar a excitação é obviamente incômodo e certamente inadequado nos atuais sistemas de potência. Para automatizar o controle da excitação, a pessoa que olha o voltímetro e manuseia o reostato é substituída por um regulador de tensão. Esse regulador compara continuamente a tensão terminal real do gerador com uma tensão de referência pré-estabelecida. No tipo de regulador que vemos aqui, a tensão de referência é representada pela força desta mola. A força exercida por este solenoide é proporcional à tensão terminal do gerador e se opõe à tensão da mola. Por exemplo, se a tensão do gerador for mais alta que o ajuste de referência, o suporte será puxado para a direita, aumentando com isso a resistência dos reostatos. Quando a resistência é menor, menos corrente é suprida ao campo da excitatriz, o que faz diminuir a excitação e a tensão terminal do gerador. Naturalmente, quando a tensão do gerador é baixa demais, acontece o oposto e a tensão terminal do gerador aumenta. O ponto de ajuste ou referência da tensão pode ser determinado mudando-se a tensão da mola ou alterando-se a corrente do solenoide mediante um resistor variável. Geralmente, usam-se reguladores de tensão mais sofisticados do que este no controle de sistemas, mas o diagrama nos dá uma noção do funcionamento básico. Os sistemas que acabamos de mencionar usam geradores de corrente contínua para fornecer a corrente de excitação ao rotor do gerador. Isto exige o uso de comutadores e anéis coletores, o que pode aumentar a necessidade de manutenção. Um tipo mais novo de sistema de excitação utiliza um alternador. Isto é, um gerador de corrente alternada para fornecer a corrente de excitação ao rotor. Nesse arranjo, o campo do alternador é suprido por uma fonte externa de corrente contínua, que pode ser a bateria da usina. A armadura do alternador que produz a corrente alternada é montada no eixo do gerador, de modo a suprir diretamente o rotor.
Mas um momento. Como sabemos, é preciso ter uma corrente contínua para excitar os enrolamentos de campo do rotor. E para isto, montam-se diodos no eixo do gerador, ligados como um retificador de onda completa para converter corrente alternada em contínua para o campo do rotor. Este sistema geralmente recebe o nome de sistema de excitação sem escovas. Vejamos agora um sistema de excitação inteiramente em estado sólido, sem qualquer componente rotativo. Neste sistema, a corrente contínua de excitação é fornecida por um retificador estacionário. O retificador recebe a corrente alternada a partir de um transformador ligado aos terminais do gerador ou à rede de serviço auxiliar da instalação. Esse retificador é conhecido como RCS, iniciais de retificador controlado de silício. O RCS não só converte a tensão alternada em contínua, mas também controla a quantidade de corrente contínua suprida ao rotor do gerador. Por exemplo, quando a tensão terminal é mais baixa que o ponto de referência, o RCS aumenta o seu suprimento de corrente contínua, ou seja, de corrente de excitação. Nos sistemas de excitação que acabamos de descrever, o equipamento que realmente fornece a tensão em corrente contínua ao rotor do gerador é chamado excitatriz e pode ser o gerador de corrente contínua, o alternador com diodos ou o RCS que mencionamos há pouco. O conjunto de circuitos que monitora a tensão terminal do gerador e, subsequentemente, controla a saída do excitador é chamado regulador de tensão. Enquanto seus limites operacionais não forem ultrapassados, o sistema de excitação manterá a tensão no nível desejado. A tensão terminal pode ser alterada mudando-se o ponto de ajuste do regulador de tensão. O despachante controla os pontos de ajuste, mas é o operador da usina que realmente faz a alteração. Em que condições poderemos querer alterar o ponto de ajuste? Um exemplo seria abaixar as tensões durante períodos de carga leve, como os que ocorrem à noite. Em outras ocasiões, pode-se ter de aumentar a tensão para suprir uma quantidade adicional de reativo ao sistema. Com um tempo de resposta de 1 ou 2 segundos, o sistema de excitação pode não ter muita utilidade durante o período transitório que se segue a uma falha. Existe, porém, um tipo de sistema de excitação com um tempo de resposta muito menor que o do sistema convencional. Chama-se sistema de excitação de resposta rápida com limite elevado. Este sistema responde muito mais rapidamente, por exemplo, à queda de tensão após uma falha. Além disso, pode forçar a tensão de campo do gerador a atingir um nível ou limite muito elevado durante uma oscilação de potência, aumentando com isso a estabilidade do sistema. Por exemplo, a tensão máxima produzida por um sistema de excitação convencional é cerca de 1,5 vezes aquela necessária à operação do gerador a plena carga. Mas o sistema de limite elevado pode produzir uma tensão que é 3 ou 4 vezes superiores àquela necessária para a operação a plena carga. Esse tipo de sistema não exige qualquer tipo especial de controle. Em condições normais, responde mais rapidamente que um sistema comum, ao passo que em condições de oscilação de potência opera automaticamente dentro de seus amplos limites. Ok, mas agora vamos estudar o livro-texto. Voltarei depois do intervalo. Por agora, desligue o vídeo. Muito bem. Vejamos agora como funciona o sistema de excitação no controle das tensões de um sistema. Neste exemplo,
temos um gerador ligado à barra através de um transformador elevador. Como já vimos, ocorre uma queda de tensão no transformador, em grande parte devido à potência reativa, fluxo de VARs na reatância indutiva do transformador. Geralmente convém compensar essa queda de tensão e manter automaticamente a tensão desejada no lado de alta do transformador. Uma forma de fazer isto é emitir o sinal aos reguladores de tensão a partir de um ponto localizado no lado de alta do transformador elevador. O regulador automático de tensão regula, então, a tensão da barra do lado de alta, em lugar da tensão terminal do gerador. Chama-se a isto controle do lado de alta. Pode-se também controlar a tensão do lado de alta utilizando-se o que se chama compensação de queda no transformador. Neste caso, instalam-se circuitos adicionais no regulador de tensão. Esse dispositivo mede os valores da tensão terminal do gerador e a corrente do transformador E. Em seguida, calcula a queda de tensão no transformador. Consequentemente, faz com que o regulador de tensão ajuste a tensão terminal do gerador para mais ou para menos, conforme necessário, de modo a manter no nível desejado a tensão do lado de alta. De fato, esse sistema compensa a queda de tensão no transformador. Esse circuito de compensação de queda no transformador poupa o custo do transformador de potencial do lado de alta, visto que agora estamos medindo a tensão terminal do gerador, mas tem também outra vantagem. Por exemplo, pode ser usado para igualar a carga de reativo das usinas. Outro exemplo, sabemos que quando 2 ou mais geradores são ligados em paralelo, o regulador de cada um deles tentará controlar a mesma tensão da barra de alta. Mas, como os reguladores de tensão não podem ser ajustados com muita precisão, não haverá acordo entre eles quanto à tensão exata a ser mantida. Um ou dois geradores podem estar tentando aumentar a tensão, enquanto outros procuram reduzi-la. O resultado é que podemos ter superexcitação em um ou mais geradores e baixa excitação nos outros, juntamente com carregamentos de reativo altamente desequilibrados. E o que é pior, os reguladores podem também oscilar. Este problema pode ser evitado usando-se a compensação de queda no transformador. Mas, em vez de ajustar cada circuito de compensação de modo a manter a tensão do lado de alta, o ajuste é feito para manter a tensão em algum ponto da reatância do transformador, entre os terminais do gerador e a barra de alta. O restante da queda de tensão, isto é, entre a reatância do transformador e a barra de alta, não é compensado. Isto significa que, à medida que aumenta o fluxo de reativo, cai a tensão na barra de alta. De fato, o regulador de tensão terá agora uma característica de estatismo e, como no caso do regulador da turbina, isto tende a estabilizar a divisão de reativo entre os geradores. Naturalmente, a tensão do lado de alta variará de certa forma, mas não muito. Em certos casos, a compensação de queda no transformador pode ser ajustada para controlar a tensão em um ponto externo do sistema, talvez a 10 ou 20 milhas da barra de alta. Com isto, a tensão terminal e as tensões do lado de alta sobem ou caem na medida necessária para controlar a tensão nesse ponto afastado. Voltemos agora a nossa atenção para a curva de capacidade do gerador, que já conhecemos. Como vimos, o controle automático de tensão pode, às vezes, provocar o carregamento do gerador além de sua capacidade de reativo. A fim de evitar produção excessiva de reativo por correntes de campo elevadas,
costuma-se instalar um sistema de monitoração de correntes de campo no sistema de excitação. Esse circuito faz soar um alarme para indicar quando a produção de reativo é alta demais. Além disso, pode ser ajustado para transferir de automático para manual o controle de excitação após certo tempo de carregamento excessivo de VARs. Por outro lado, uma insuficiência de corrente de campo pode provocar a absorção de reativo, levando à instabilidade do gerador. É o que se chama de subexcitação, como devem estar lembrados. Além disso, a absorção de reativo pode provocar o superaquecimento das espiras na extremidade próxima ao rotor. Para evitar isso, usa-se um relé chamado limitador de reativo subexcitado. Esse relé não permite absorção de reativo além de certo valor crítico. Próximo a esse valor crítico, o regulador deixa de controlar a tensão, passando a limitar a entrada de reativo na máquina. Permite que a tensão terminal suba a fim de manter a absorção de reativo abaixo do nível crítico. Vejamos agora como se comporta o sistema de excitação em condições anormais. Digamos que tenha havido um desligamento forçado em algum ponto do sistema, fazendo com que o carregamento de reativo do gerador A aumente além de sua capacidade máxima ou B diminua, isto é, a absorção de reativo chegue a um ponto em que o gerador pode sair de sincronismo. Em ambos os casos, o gerador tenta manter a tensão no nível desejado e, com isso, corre o risco de ser desligado. É óbvio que, se o gerador desligar, a situação pode piorar, porque, além dos problemas de reativo, teríamos uma deficiência de megawatts. E o que fazer para manter o gerador ligado? Dá-se o remédio de acordo com os sintomas. Se o carregamento de reativo é alto demais, é preciso reduzir a corrente de excitação a fim de reduzir a quantidade de reativo e, assim, abaixar a tensão do gerador. Com isto, as tensões do sistema, que já eram baixas, podem abaixar ainda mais. Mas qualquer quantidade de reativo, embora pequena, é melhor que nada. Essa situação, excesso de reativo exigido de um gerador, pode ser causada pelo desligamento de uma linha ou de outro gerador. Nesse caso, as tensões cairão em decorrência da deficiência de reativo. Inversamente, se o gerador estiver absorvendo um excesso de reativo, é preciso aumentar sua excitação a fim de aumentar a tensão terminal. Se as tensões do sistema já estiverem altas, isso pode fazê-lo subir ainda mais. Mas se não estiverem altas demais, é melhor fazer isto do que desligar a unidade. Esta situação pode resultar de uma perda de demanda de carga com a subsequente elevação das tensões do sistema. A primeira pessoa a detectar um problema de tensão é provavelmente o operador da usina, o qual deve tomar providências, geralmente reajustando o regulador de tensão. O que ele fizer provavelmente causará queda ou elevação de tensão em outros pontos do sistema. Portanto, os operadores dessas outras áreas podem ter de coordenar suas medidas a fim de corrigir as resultantes variações de tensão. É bom lembrar, porém, que os operadores só podem ter conhecimento da tensão e do reativo dos locais onde trabalha. O despachante do sistema é o único a ter uma visão geral do perfil do sistema. É ele, portanto, que deve coordenar as atividades dos operadores das usinas para evitar que haja passagem desnecessária de VARs de uma usina para outra ou que as tensões do sistema caiam ou subam descontroladamente. Em caso de problemas de tensão nos vários pontos do sistema, os operadores das usinas devem prestar, quando o despachante lhes pede, toda a ajuda possível. Por outro lado,
o despachante deve ter o cuidado de não fazer pedidos indevidos aos operadores. É importante saber que os reguladores de tensão podem produzir uma tensão terminal no gerador e fornecimento de reativo muito além da capacidade dos geradores. E quando operados acima dos limites razoáveis, os equipamentos podem sofrer danos. Em qualquer situação, o auxílio que um operador pode prestar no tocante à tensão ou reativo depende da distância a que se encontra do local do problema. Se estiver razoavelmente próximo, geralmente é capaz de dar de imediato a assistência necessária sem correr risco. Por outro lado, se estiver relativamente longe do local, pouco ou nada poderá fazer para resolver o problema. O despachante pode ter de utilizar outros métodos de controle de tensão à sua disposição, tais como a. Rejeição em linhas levemente carregadas, b. Alteração no despacho da geração ou c. O uso de reatores e capacitores chaveados. Antes de encerrarmos o assunto de controle de tensão, vejamos como o despachante pode usar reatores e capacitores chaveados para corrigir tensões em situações anormais. Normalmente, instalam-se bancos de capacitores de pequeno e médio porte próximo à carga para fornecer suprimento local de reativo. Esses bancos são manobrados automaticamente e o despachante pouco tem a ver com eles. Na verdade, para o despachante, por exemplo, é como se eles fossem parte da carga. Contudo, nos sistemas de transmissão, os bancos de capacitores de grande porte são controlados pelo despachante do sistema e usados no controle normal e diário de tensões. Se os capacitores podem ser ligados e desligados a partir do centro de operação, é claro que podem ser usados como meio auxiliar no controle de tensões após uma perturbação. Por exemplo, as tensões do sistema podem começar a cair no período dinâmico que se segue ao desligamento de uma linha ou de outro equipamento. É perfeitamente possível ao despachante tomar conhecimento desse fato e energizar os bancos de capacitores a fim de elevar as tensões antes mesmo que o sistema atinja um novo regime permanente. Usam-se também reatores paralelos no controle diário de tensões em períodos de carga leve, quando as tensões são elevadas. A função desses reatores é, naturalmente, absorver reativo e abaixar as tensões. Quando ocorre uma perturbação que faz cair as tensões, o que menos se deseja é a presença de reatores paralelos no sistema, pois eles fazem com que as tensões caiam ainda mais. Portanto, o despachante pode melhorar as tensões desligando os reatores quando ocorre uma perturbação nesses períodos de carga leve. Quando a carga é pesada, o despachante não precisa se preocupar em desligar os reatores, uma vez que eles já estarão desligados. Mas, em uma situação de emergência, existe certo risco em operar um sistema com todos os reatores desligados. Uma perda repentina de carga pode causar a elevação da tensão. Sem reatores, a resultante sobretensão pode ser suficientemente alta para danificar os equipamentos. O despachante deve ter isto em mente e pesar cuidadosamente os prós e os contras de desligar os bancos de reatores. Creio que merecemos fazer uma pausa a fim de consultar o livro-texto e resolver os exercícios. Prosseguiremos nossa discussão dos equipamentos de controle no próximo segmento. Desligue o vídeo e estude a matéria. Vimos anteriormente como o Sistema de Controle Automático de Geração, Sistema CAG, controla a produção de energia de modo a atender à demanda. Contudo, a resposta do sistema CAG é realmente muito lenta em comparação com a dos outros equipamentos de controle que analisamos, tais como reguladores de tensão ou de turbina. Por exemplo, o CAG pode levar até
10 minutos para estabelecer o nível desejado de geração. Então, se o tempo de resposta é tão longo como pode o CAG ser útil ao desempenho do sistema após uma perturbação. De fato, o CAG pouco ou nada pode fazer para ajudar o sistema a recuperar-se durante o período dinâmico. Mas, após essa recuperação, o CAG desempenha papel importante no novo regime permanente. Dado o tempo de resposta relativamente longo do CAG, o despachante pode alterar sua operação nos vários minutos que se seguem a uma perturbação. Outros dispositivos de controle, como os sistemas de excitação, agem rápido demais para que o despachante possa intervir. Mas, como CAG, o despachante pode interferir e realocar a geração, variar a modalidade de controle das unidades submetidas ao CAG ou alterar o intercâmbio programado. Desta forma, através do CAG, o despachante pode influir diretamente na condição final de regime permanente do sistema. Após certas perturbações, não basta simplesmente alterar a operação do CAG. Pode ser necessário remover inteiramente o CAG e operar em controle manual. A maioria dos sistemas CAG tem uma ou mais condições que o fazem ceder o controle ao despachante do sistema. Por exemplo, o desligamento de uma linha de interligação considerada no cálculo do intercâmbio líquido, grande variação de frequência ou talvez o desligamento de um gerador. Na maioria dos casos, o desligamento de um gerador não faz com que o CAG interrompa a operação. Em vez disso, o CAG detecta o aumento da potência importada de sistemas vizinhos e automaticamente aumenta a geração para reduzir o intercâmbio ao nível programado. Isto geralmente ajuda o sistema nos vários minutos em que se seguem a uma perturbação. Mas o despachante deve ter cuidado. Caso o aumento de geração deva ser transmitido através de linhas que já estão próximas de seus limites de carga devido ao desligamento, podemos facilmente ultrapassar o valor térmico dessas linhas. O despachante deve redespachar a geração. Neste caso, pode decidir fazer os reajustes do redespacho manualmente ou alterar os dados recebidos pelo CAG a fim de restabelecer os fluxos desejados. É bom lembrar que os sistemas CAG variam de uma concessionária para outra, de modo que é difícil fazer uma descrição geral de como qualquer um deles responde a uma perturbação. Mas, em geral, o despachante deve conhecer os seguintes detalhes do funcionamento do CAG com o qual trabalha. Os eventos que fazem o CAG ceder o controle ao despachante do sistema, como o CAG reage a uma série de perturbações e que controle o despachante exerce sobre o CAG. Ok, vimos, portanto, que é possível alterar a produção das unidades geradores do sistema para descarregar linhas críticas. Isto pode ser feito manualmente ou pelo sistema CAG. Contudo, em alguns despachos, há um modo de redistribuir a carga entre dois ou mais circuitos paralelos. Faz-se isto através de um transformador defasador, cuja operação já foi discutida anteriormente. Por exemplo, com duas linhas em paralelo, o defasador pode aumentar o ângulo de fase na linha A
e diminuí-lo na linha B. Isto fará, naturalmente, que uma parte maior do fluxo total passe para a linha A. Geralmente, os defasadores podem ser controlados de duas maneiras. O controle principal é automático, por meio de um mecanismo controlador embutido no transformador. Esse mecanismo monitora os fluxos da linha e ajusta os tapes do defasador de acordo com certa lógica pré-programada. É possível programar o controlador para equilibrar a divisão do fluxo entre os dois circuitos. Já vimos isso no caso de uma linha aérea em paralelo com um cabo subterrâneo. Por ter uma impedância inerentemente menor, o cabo transportava uma parte muito maior da carga. O defasador resolvia o problema aumentando o ângulo de fase na linha aérea. Como devem estar lembrados, isso resultava em equilíbrio de cargas. O mecanismo de controle pode também ser utilizado para limitar o carregamento de um circuito paralelo quando este se aproxima de seu limite superior. E há também o controle remoto no centro de operação. O despachante tem acesso a medidores que monitoram o fluxo nas proximidades do defasador. Quando verifica que certas linhas estão sobrecarregadas ou próximas de seus limites, pode ajustar manualmente os tapes do defasador. Não é muito comum o uso de defasadores nos grandes sistemas de transmissão, mas, quando usados, podem ser de grande valia em estados de alerta ou de emergência, quando é preciso corrigir as sobrecargas. Contudo, deve-se observar que os defasadores podem ser contraproducentes durante uma emergência. Por exemplo, quando o defasador detecta um problema de carregamento em determinada linha e, consequentemente, transfere parte do fluxo para outras linhas que já estão bastante carregadas. O fluxo adicional provocado pelo defasador pode sobrecarregar e possivelmente danificar ou desligar essas linhas. Sempre que ocorre uma forte sobrecarga, o melhor é dividir o excesso de fluxo entre o maior número possível de linhas. Com isto, minimiza-se o risco de desligamento de uma delas. O despachante deve estar ciente disso e observar com atenção o defasador durante uma emergência. Se começar a sobrecarregar outras linhas em favor de uma determinada linha, o ajuste do defasador deve ser corrigido manualmente. Atualmente, os defasadores não fazem parte dos sistemas de CAG, mas podem ser incluídos em futuros sistemas CAG, nos quais as sobrecargas poderão ser detectadas e os defasadores ajustados automaticamente. No próximo segmento, falaremos do carregamento do sistema especificamente, como os requisitos de potência dessas cargas variam em condições anormais. Antes, porém, façamos uma breve pausa. Desligue o vídeo e estude o livro-texto. Vamos continuar? É verdade que o despachante quase nada pode fazer para ajudar o sistema a sobreviver o período de transição de cerca de 1 segundo após a ocorrência de uma perturbação. Mas, nos minutos que se seguem a esse período de transição, o despachante dispõe de vários controles que ajudam o sistema a retornar a um regime permanente de condições quase normais. Em particular, ele deve tomar decisões acerca de como ajustar as tensões do sistema. Quando a tensão varia,
a demanda de carga também varia. Podem ocorrer grandes variações de tensão no segundo ou dois após uma perturbação e mudanças relativamente pequenas e lentas que o despachante pode fazer nos minutos que se seguem à perturbação. Em ambos os casos, o despachante deve estar a par das resultantes variações de carga, uma vez que elas afetam a operação do sistema. Podemos dividir as cargas de um sistema em dois grupos: cargas de motores e outras. Estas outras cargas incluem iluminação, aquecimento e várias cargas semelhantes, e reagem quase da mesma forma a tensões transitórias e às mudanças que o despachante vem a fazer. Não tem inércia e a luz, o calor ou o som produzidos por essas cargas variam instantaneamente quando a tensão varia. Esta curva mostra como essas outras cargas se comportam quando a tensão varia. À medida que a tensão aumenta, a necessidade de megawatts dessas cargas também aumenta. Inversamente, as cargas caem quando as tensões caem. A curva indica que essas cargas variam, em média, um pouco mais de 1% para uma variação de tensão de 1%. Algumas chegam a variar em até 2% para uma variação de tensão de 1%. Vejamos agora a característica da carga de motor. Já vimos que a carga de motor cai quando a frequência cai, mas essa queda não é muito grande em relação à variação de tensão. A maioria dos motores continua a consumir aproximadamente sua potência nominal quando a tensão permanece dentro de uma faixa de 10% a mais ou a menos do seu valor nominal. Assim, o despachante notará pouca variação de carga se, digamos, alterar a tensão de uma barra que atenda, por exemplo, uma grande fábrica, cuja carga seja constituída em sua maior parte por motores. Naturalmente, existem motores em qualquer tipo de carga mista, inclusive cargas agrícolas, comerciais e residenciais. De fato, na maioria dos sistemas elétricos, cerca de metade da carga é carga de motor. Se agruparmos os motores com as outras cargas para formar uma carga média, veremos por esta curva que a carga média varia de 0,6% a 0,8% para uma variação de tensão de 1%. A quantidade real de variação depende do tipo exato de carga. Por exemplo, um centro industrial pode ter uma variação de bem menos de 0,6% para uma variação de tensão de 1%, ao passo que um centro residencial, com pouco ar-condicionado e pouco aquecimento, pode ter uma variação de carga de até 1,5% para uma variação de tensão de 1%. Bem, limitamo-nos até agora às variações de carga decorrentes de variações lentas de tensão provocadas pelo despachante. Mas examinemos melhor o período transitório, quando pode haver grandes variações de tensão em curtos períodos de tempo. Como já dissemos, as outras cargas reagem a tensões transitórias da mesma forma como reagem a variações mais lentas de tensão. Durante um período transitório, quando as tensões caem, essas outras cargas também caem. Geralmente, isto é benéfico ao sistema, pois ajuda a limitar a severidade da queda de tensão. Mas o comportamento dos motores durante esse período é bem diferente. Suponhamos, por exemplo, que ocorra uma falha no sistema próximo à carga. Durante a falha,
as tensões serão muito baixas, reduzindo consideravelmente a velocidade dos motores. Corrigida a falha, as tensões voltam a subir e os motores tornam a acelerar. Esta aceleração requer grande quantidade de reativo e grande consumo de potência do sistema. Assim, as tensões podem continuar baixas mesmo depois de corrigida a falha, pondo em perigo a estabilidade do sistema. Se a tensão se mantiver baixa durante muito tempo, os motores podem não acelerar, ao contrário, podem parar. Isto pode levar a um colapso de tensão, perda generalizada de carga, desligamento de linhas, etc. Enfim, um desligamento em cascata. Bom, o que pode o despachante fazer para ajudar a evitar esse tipo de situação? Por um lado, pode manter geração adicional e bancos de capacitores em serviço em uma área onde existam muitas cargas de motores. Com isto, pode manter as tensões e suprir reativo às cargas de motores durante o breve período que se segue a uma falha. Por outro lado, a fim de suprir uma tensão quase constante aos consumidores, instalam-se comutadores de derivação nos transformadores. Os comutadores de derivação sob carga, ou LTCs, mantêm a tensão praticamente constante em condições normais, além de serem muito eficazes em condições de emergência. E em que partes do sistema elétrico devem se instalar os LTCs? Este diagrama mostra um sistema de transmissão, um sistema de subtransmissão e um sistema de distribuição. Os LTCs instalados no sistema de transmissão controlam as tensões do sistema de subtransmissão. E os LTCs instalados neste último controlam as tensões do sistema de distribuição. E, naturalmente, os LTCs do sistema de distribuição controlam a tensão fornecida aos consumidores. A função diária dos LTCs de um sistema é basicamente corrigir as quedas de tensão resultantes do aumento do fluxo de corrente reativa em períodos de carga pesada. Como seria de esperar, o limite de ação dos TAPs de um LTC geralmente é maior do que o necessário para a operação diária. Isto para permitir a disponibilidade de capacidade extra de regulação de tensão durante perturbações. Vemos que existem 3 níveis de LTCs em série entre o sistema de transmissão e o consumidor. Se cada nível tiver 3 a 4% de capacidade de regulação não utilizada, a tensão poderá ser mantida na carga do consumidor a níveis quase normais, mesmo que a tensão caia em até 10%. Suponhamos que a tensão do sistema caia devido a uma perturbação, digamos, o desligamento de um gerador. No período em que a tensão estiver abaixo do normal, haverá uma diminuição correspondente da demanda de carga. Se o LTC tiver suficientemente capacidade de regulação, a ação do LTC restabelecerá as condições normais da tensão e distribuição e da carga após a queda inicial. Lembre-se, o LTC corrige somente as tensões de distribuição e de subtransmissão. E a tensão de transmissão pode cair ainda mais, a não ser que seja corrigida por outros meios, como uma maior geração de reativo. O LTC só poderá melhorar a tensão se houver reativo suficiente. Caso contrário, a tensão permanecerá baixa em todo o sistema.
Acabamos de ver que, normalmente, os LTCs mantêm as tensões de carga no sistema de distribuição em seus níveis nominais, mesmo quando as tensões de transmissão caem até 10% abaixo do normal. Ora, isto é sempre desejável? Não, nem sempre. Na verdade, um sistema de transmissão cujas tensões se encontrem mais do que 5 ou 7% abaixo do normal está com problemas e provavelmente sobrecarregado. O pior que lhe poderia acontecer seria a restauração das tensões de distribuição, pois isto provocaria um aumento da demanda. Assim, às vezes, é melhor manter baixas as tensões de distribuição de modo a ajudar o sistema a recuperar-se de uma condição de sobrecarga. Mas não se deve abusar dessa ideia, pois, como sabemos, os equipamentos podem ser danificados por uma queda muito grande de tensão. De fato, a queda de tensão permissível deve ficar entre 6% e 8%. Numa emergência, portanto, os LTCs podem ser utilizados para abaixar as tensões de subtransmissão e distribuição, reduzindo assim a carga e aumentando a segurança do sistema. Até aqui falamos do controle de tensão em sistemas de distribuição, mas os LTCs também são usados de vez em quando em sistemas de transmissão de grandes blocos de energia. E são úteis somente quando há disponibilidade de reativo nas proximidades. De modo geral, os LTCs são empregados para controlar tensões na área da carga, isto é, em sistema de subtransmissão e distribuição. Mas é tempo de fazermos uma pausa. Desligue o vídeo e estude o livro-texto. Os relés de proteção constituem outro grupo de dispositivos úteis à operação de um sistema elétrico. Seu funcionamento praticamente dispensa o auxílio dos despachantes e operadores. Mas, para que o despachante exerça sua função, deve saber o que esperar dos relés existentes no sistema. Mais tarde, examinaremos em maior detalhe os relés de proteção, mas, por enquanto, vejamos o papel que eles desempenham no sistema como um todo e como isso afeta o trabalho do despachante. Podemos classificar os relés segundo sua função. Os relés primários desligam linhas, transformadores, etc., que apresentem falhas, e o fazem em uma fração de segundo, digamos 1/10 de segundo, contanto, naturalmente, que eles e os disjuntores operem corretamente. Os relés de retaguarda eliminam as falhas que os relés primários não conseguiram eliminar. Caso um relé primário ou um disjuntor venha a falhar, os relés de retaguarda removem o elemento com defeito, mas removem também outros equipamentos adjacentes. Geralmente, esses relés precisam de 1/4 ou meio segundo para eliminar uma falha. As falhas eliminadas pelos relés de retaguarda têm impacto muito maior sobre o sistema que aquelas eliminadas pelos relés primários. Por quê? Qualquer falha que exija a intervenção do relé de retaguarda permanece mais tempo e provoca o desligamento de um número maior de equipamentos. O despachante deve conhecer bem o tipo de proteção de retaguarda do sistema onde trabalha. Em particular, deve saber quanto tempo os relés de retaguarda levam para operar, que partes do sistema serão desligadas e o efeito geral causado sobre o sistema.
Isto é importante, pois cabe ao despachante pôr novamente em serviço o mais depressa possível os equipamentos retirados pelos relés de retaguarda. Agindo assim, ele reduz as sobrecargas que venham a ser causadas pela perda do equipamento adicional. O despachante deve ser capaz de determinar pela configuração das operações de relés e disjuntores quais os equipamentos que falharam. Existem no sistema relés chamados de religamento, muito comuns nos sistemas modernos. Esses relés religam automaticamente os disjuntores a fim de pôr novamente em serviço uma linha de transmissão, mas somente depois que a falha é corrigida pelos relés primários. As linhas de transmissão são religadas quando a falha ocorreu em apenas uma das fases. Isto porque as falhas simples, fase terra, são geralmente causadas pela queda de um raio e normalmente não voltam depois, que a linha fica desligada durante cerca de meio segundo. Assim, geralmente, consegue-se o religamento após esse tempo. No sistema de transmissão em alta tensão, geralmente se faz apenas uma tentativa de religar uma linha. Nos sistemas de tensão mais baixa, porém, o relé pode fazer várias tentativas de religamento antes de parar de atuar. Isto porque uma tentativa frustrada de religamento não tende tanto a causar instabilidade em sistemas de baixa tensão. O despachante deve saber quais as linhas dotadas de religamento automático e qual o retardo para o qual o relé de religamento é programado. No caso de linhas sem religamento automático, cabe ao despachante providenciar o religamento em seguida a falhas monofásicas. Certas concessionárias instruem permanentemente os despachantes no sentido de sempre fazer uma ou mais tentativas de religamento manual quando o religamento automático não funciona. O motivo é que a falha pode realmente ter sido temporária, embora pudesse continuar presente por ocasião da primeira tentativa de religamento automático. Contudo, antes de tentar um religamento manual, o despachante deve solicitar aos operadores das estações informações quanto aos relés. À base desses informes, o despachante deve deduzir que tipo de falha provavelmente ocorreu e se é seguro tentar um religamento. Às vezes, a linha deve retornar ao serviço com urgência, a fim de reduzir sobrecargas nas outras linhas, de modo que uma tentativa de religamento ou mesmo várias tentativas são justificadas. Por outro lado, se o religamento feito quando a falha ainda está presente pode causar instabilidade ao sistema, a tentativa provavelmente não deve ser feita e deve-se controlar a sobrecarga mediante rejeição de carga ou alteração da geração. Outro tipo de relé de proteção é o de sobrecarga, o qual, porém, é pouco usado em equipamentos de transmissão em alta tensão. Uma das funções do despachante é evitar danos causados por sobrecargas nos equipamentos. Contudo, o despachante deve saber se existem relés de sobrecarga no sistema e em que trabalha e conhecer suas características de desligamento. Durante um estado de emergência, o despachante deve programar suas atividades, levando em conta muitas restrições. Por exemplo, deve minimizar a possibilidade de danos nos equipamentos provocados por sobrecargas, mas, ao mesmo tempo, deve evitar a atuação de relés de sobrecarga que possam provocar um efeito de cascata no sistema. Os relés de desligamento e bloqueio por perda de sincronismo merecem toda a atenção do despachante. Esses relés são utilizados basicamente em sistemas com linhas longas e relativamente fracas, nos quais, vez por outra, pode ocorrer instabilidade.
O relé de perda de sincronismo desliga os disjuntores a fim de separar dois sistemas que se tenham tornado instáveis ou fora de sincronismo um com o outro. O desligamento ocorre em pontos estratégicos, determinados como provavelmente os melhores pontos de separação em estudos de várias situações de instabilidade. Da mesma forma, bloqueiam o desligamento em outros pontos não estratégicos. Em certas situações, o despachante se vale desses relés para separar dois sistemas que estejam se aproximando do ponto de estabilidade, mas, nem todas as situações, a operação dos mesmos pode não ser desejável, e o despachante pode tomar medidas para evitar que eles operem. Pode fazer o desligamento pessoalmente ou, então, reduzir a carga ou a geração de modo a evitar a instabilidade. Quando a sobrecarga persiste, torna-se necessária a rejeição de carga. Normalmente, os relés de rejeição de carga operam automaticamente, sem a ajuda do despachante. Mas, como é o despachante que tem de restaurar as cargas depois, ele deve saber muito bem onde e em que sequência as cargas serão rejeitadas quando a frequência cai. Em certas situações, os relés de rejeição de carga podem até criar transferências de potência e tensões capazes de levar a um desligamento em cascata ou colapso do sistema. Embora o despachante não possa mudar a programação de rejeição de carga numa emergência, deve pelo menos saber o que esperar e estar pronto a atuar a fim de corrigir qualquer problema provocado pela rejeição de carga. Deve também restaurar as cargas rejeitadas em tempo hábil, isto é, assim que o sistema possa suportá-las, e em uma sequência que não provoque problemas de tensão ou de sobrecarga. Não é preciso dizer que a questão do sistema de proteção é complicada, mas é algo que o despachante deve conhecer muito bem. Uma vez que as práticas de proteção variam de uma concessionária para outra, o despachante deve procurar conhecer o sistema específico de proteção com o qual vai trabalhar. Nos próximos filmes, voltaremos a falar sobre este assunto de sistemas de proteção. Mas, por ora, vamos dar uma paradinha e rever o que foi visto nos últimos 2 filmes sobre a resposta dos equipamentos a condições dinâmicas e anormais. Vimos vários tipos de equipamentos de controle presentes no sistema, em particular, os reguladores, o controle de caldeira, os sistemas de excitação e certos tipos de relés de proteção. Descrevemos as características gerais de operação desses sistemas e controle, destacando o modo pelo qual eles respondem em seguida a uma perturbação, tal como uma falha ou desligamento súbito de um equipamento. De toda esta discussão, o ponto mais importante a lembrar talvez seja que, no caso da maioria dos equipamentos de controle que acabamos de descrever, o despachante pouco pode fazer para ajudar o sistema a recuperar-se imediatamente após uma perturbação. O equipamento simplesmente opera rápido demais para que o despachante possa intervir, mas o despachante pode prever a atuação desse equipamento e tomar precauções para que, caso ocorra uma perturbação, o sistema esteja suficientemente forte para recuperar-se. Entre essas precauções estão manter o carregamento normal de linhas essenciais à estabilidade do sistema, manter os níveis de tensão na faixa normal, suprindo geração adicional de reativo em áreas críticas e mantendo as reservas em níveis aceitáveis. Depois que o sistema retorna a um regime permanente após uma perturbação, cabe então ao despachante tomar medidas para devolver o sistema a uma condição normal de operação. Essas medidas incluem ligar equipamentos desligados, acionar a geração de reserva,
redespachar a geração, distribuir a carga entre circuitos paralelos e restabelecer as cargas que tenham sido rejeitadas. Muito bem, acho que agora precisamos de uma pausa. Desligue o vídeo e reveja esta matéria mais detalhadamente em seu livro-texto. No próximo filme, estaremos falando a respeito de comunicações nos sistemas elétricos.